Oi, Kátia, seja bem-vinda. Oi, Osmarita, seja bem-vinda. Legal, gente, que vocês estão chegando. Tudo bem, querida? Oi, Josi. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, enquanto a Thaís não entra aqui. Essa é uma live que, na verdade, eu fui convidada a participar pelo perfil da Thaís. E que ela vai entrar aqui, daqui a pouquinho ela vai me mandar um convite. Só que eu tive um problema no meu Instagram que eu não tô conseguindo entrar como convidada no perfil dos outros. Dá uma trava aqui, a minha imagem fica congelada ou eventualmente não aparece. Então, por conta disso, a transmissão tá sendo pelo meu, mas eu tô sendo convidada dela, tá? Acho que ela vai entrar aqui, deixa eu ver. Espaço plenamente. Torcer para dar certo, gente. Essa semana eu tive uma certa frustração aqui. Eu fui participar de uma live e não deu certo. Vamos ver. A Thaís entrou, gente, que Oi! bom! Obrigada, Thaís, pelo convite. Ah, Estou muito imagina, tô feliz. ouvindo você. Você está me ouvindo bem? Tô. Para Então vocês, tá tá, ok? tá com um pouquinho É? de eco, mas eu consigo ouvir. Oi, Angel, seja bem-vinda. Ai, Gente, que eu estava legal. aqui explicando para o pessoal, Thaís, que na verdade eu fui convidada por você a participar dessa live e ela deveria Uhum. ser transmitida pelo seu perfil, só que por conta de um problema que eu tenho tido aqui com o Instagram, inclusive com a Angélica que está aqui, eu Uhum. não estava conseguindo participar como convidada, então eu tive que fazer essa transmissão pela minha página, mas o convite na verdade Não, foi feito pela Thaís. Pode se apresentar, tá fala com a tudo sua bem. audiência. Tô vendo aqui bastante gente entrando. Gente, boa tarde para todo mundo. Eu que fico feliz e fico agradecida de você ter aceito, né? Ah, É, como não? Serei aluna de vocês ainda. Só estou esperando o momento certo, né? De não, abrir o espaço. logo, logo a gente vai conseguir fazer os nossos trabalhos juntas. É, a gente foi tão engraçado que a gente se conheceu, né? A gente se encontrou logo quando começou essa loucura toda da quarentena, de pandemia, né? É verdade. E aí surgiu a ideia de fazer a live justamente porque a Mandala para mim tem sido uma ferramenta de muita ajuda, assim, sabe? Durante esse período aí, a gente viveu intensas altas e baixas, né? Em questões emocionais mesmo, porque é tudo novo nesse momento de todo mundo ficar quietinho no seu canto. E para mim a Mandala foi uma ferramenta que contribuiu muito, né? E a gente começou a fazer uma série de lives sobre meditação. Olha, Até ontem, eu tenho acompanhado. ontem a gente divulgou, a gente vai ter um workshop na quarta-feira. Vai ser um workshop online, as inscrições estão abertas, é gratuito. Então, quem quiser já pode ir se inscrevendo. E como que as E pra... pessoas que de repente da minha audiência podem fazer para participar? Porque tem gente aqui que é do meu, que me segue e que está Tá. participando. É só entrar na bio, lá tem o linkzinho, se inscreve, coloca o e-mail e aí a gente vai mandar depois um e-mail, porque vai ser fechado por uma plataforma. Então, a pessoa precisa pelo menos colocar o cadastro para ela receber informação. Mas é Então aberto só para qualquer para um. então só para quem for pessoas que me seguem, pode seguir o espaço plenamente, né? Tem Isso. underline, não tem? É espaço Tem. underline plenamente. Plena underline, plena underline mente. Igual tá aqui em E, cima no negocinho. e aí vocês podem seguir na bio, na descrição do perfil deles, tem o link para O poder link de fazer a cadastro. inscrição. Tá, Isso. legal. E aí a gente resolveu fazer uma série de lives falando sobre a meditação, porque muita gente procurou nesse período todo, começaram a ter crise de ansiedade, né, tipo insônia, várias questões emocionais mesmo. E a gente falou, meu, a ferramenta que a gente tem hoje, que eu acredito que é muito poderosa, é a meditação. É a prática da atenção plena, né? E principalmente no agora, nesse momento, porque ou a gente está muito preocupado com o que vai acontecer no futuro,
ou a gente fica remoendo as coisas que a gente viveu no passado e quer voltar a viver. Então, como trazer presença? E eu sou uma pessoa muito ativa. E nos primeiros momentos, assim, eu me vi tendo que parar os meus atendimentos, parar o meu trabalho. Eu estava cheia de projetos. E aí eu falei, gente, o que eu faço agora? E eu comecei a ficar ansiosa. Como eu gosto muito de cozinhar, eu não saía da cozinha. Aí a gente come o dia inteiro, né? Porque cozinha e come. E eu falei, meu Deus, eu não posso, eu preciso arrumar um sentido para minha vida. E aí eu comecei a desenhar mandala. Então, assim, a mandala começou a me trazer presença. Porque por mais que eu tenha a prática da meditação, de sentar, de ficar quietinha, silenciando, a minha mente estava barulhenta. E aí eu, com simples pedaço de papel e lápis de cor, comecei a desenhar as mandalas. E aí eu vi, tipo assim, me trouxe presença, me trouxe conexão, e aí eu falei, gente, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa, que as pessoas às vezes não conhecem, não sabem nem por onde começar. Então eu falei, eu quero colocar isso dentro do meu trabalho como uma prática de meditação ativa. E aí eu E, falei, então eu vou e, convidar. e é, Oi. A gente sabe que é. Eu comecei a estudar também, né? No meu curso mesmo, na minha pós-graduação, tem um módulo que é só sobre mandala. Então eu fui entender o que estava acontecendo comigo, porque que a minha, né, os meus sentimentos, a minha psique, o meu interior começou a mudar através dos desenhos. Eu falei, cara, isso aqui é incrível. E aí por isso que eu falei, eu vou chamar a Silvia, porque você já tinha me contado essa história. Eu, né, tenho acompanhado o seu trabalho e eu vejo que muita gente está transformando e mudando a vida, né, fazendo as mandalas. Eu acho linda. Aí eu falei, então vamos conversar. Muita gente que segue a gente, que procura a gente, não tem conhecimento de como a mandala pode ajudar e o que é uma mandala também, né? Porque para muitas pessoas é só um desenho bonito, né? Uma figura ali. E aí eu falei, não, vamos colocar isso nisso junto do nosso trabalho da meditação, porque é prazeroso. Eu adoro. e eu acho que é incrível, e eu até vou dar um spoiler aqui do que a gente Ah, tinha falado um pouco antes. Antes de vir essa história forte da pandemia, eu estive no espaço plenamente, no espaço da Thaís e do Eduardo, e honestamente eu não me lembro o que foi que me atraiu. Ah, me lembro sim. hum, Eu queria fazer um curso de Reiki. E eu fui buscar por um curso de Reiki, joguei no Google, veio o espaço, aí eu falei, poxa, que tá aqui na cidade, super perto, tá super de encontro. Conversei com o Edu, falei assim, não, eu vou fazer. Aí a gente foi lá no espaço, conheceu vocês, eu levei algumas mandalas para vocês verem, e a partir tem uma daí, aqui, ó. uma árvore da vida, né? Eu trouxe Aquela, ela para ficar aqui no nosso cantinho. que legal, que honra. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, fui para o espaço deles, a gente conversou bastante e alinhamos de fazer uma prática juntos. Essa prática envolveria as questões que eles atuam, né, na parte terapêutica, que eles atuam dentro do espaço deles. E aí partiu um convite para fazer uma vivência, e nessa vivência ter a parte prática, né, da construção das mandalas. Eu fiquei super empolgada, eu falei assim, não, agora é a hora, vamos lá, vamos fazer que não sei o quê. Veio a história da pandemia e deu aquela travada em todo mundo. Mas fazendo uma leitura disso de uma forma positiva, eu entendo que foi um chacoalhão que o planeta precisava, né? Porque eu acho que a gente estava com a atenção muito dispersa, muito voltada para o nosso eu, muito de uma forma individualista, sem olhar para o lado, sem ser solidário, sem olhar com amor, sem olhar com compaixão, sem ter o acolhimento, e esquecer que nós somos seres que, querendo ou não, a gente depende do braço do outro, né? Nós somos uma união e tudo se integra. Então, antes da gente começar a falar dessa prática das mandalas, o porquê é que ela traz esse efeito terapêutico para a nossa vida, é importante a gente dizer que a representação da mandala em si, ela é como se fosse uma conexão entre nós, aqui, o presente, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que a gente enxerga, tudo que é acessível para a gente e o que move a nossa vida,
versus tudo aquilo que a gente não enxerga, que é tudo que está integrado com o plano sutil. Então é como se fosse uma integração. A mandala é uma composição do todo, é a integração entre terra, plano sutil e o invisível, tudo aquilo que a gente não vê. Nós somos compostos de energia, né? Essa energia que está lá dentro das nossas células, lá no seu interior, na parte mais íntima e mais sagrada que existe da gente. E lá dentro existe uma composição por dentro dos... Gente, eu sou muito boa de falar disso, mas eu não vou entrar nessa parte técnica porque eu posso falar uma grande besteira. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, lá dentro da gente, na nossa composição, existe lá dentro do núcleo uma composição que não se explica, que é uma energia que não tem nome, e é essa energia que está presente em tudo, tanto o céu quanto terra. E é isso que faz essa integração entre a gente. Nós, seres vivos, e tudo que habita no nosso planeta, ele tem uma formação de uma mandala, né? Nós somos uma mandala. A natureza é uma mandala, os eventos naturais são uma mandala. Se a gente for pensar, por exemplo, no ciclone, que tem aquele movimento circular, isso é um movimento de uma mandala, né? É o cíclico, é o giro, e é tudo isso que compõe esse todo. Então, nós somos isso, é essa integração. Então, isso me desprendendo de qualquer lado espiritualista, tá? Trazendo isso para uma prática, para o dia a dia. Como foi que eu percebi que tudo isso começou a fazer mudança? Foi de uma forma muito inconsciente, né? Geralmente a gente se conecta para mandala por aquilo que você falou, Thaís, por ser uma imagem bonita, uma imagem que atrai. Muitas vezes uma mandala, até sendo monocromática, branca e preta, ela já nos chama atenção pelas suas formas, pelos seus desenhos, e é uma coisa imponente, majestosa, né, que faz com que a gente se conecta com aquilo. E eu achava tudo muito lindo, muito bonito, só que eu falava, nossa, jamais eu vou ter como fazer isso. Aí veio aquela história de ficar muito popular aí no meio, aqueles livros para colorir mandalas, né? Eu achava o máximo, eu até falava fazia uma piadinha, imagina eu pintando a mandala, pegava o lápis de cor e riscava tudo, assim, fora da ordem, que a gente já viu várias tirinhas em Facebook, em Instagram, olha eu pintando mandala e aquele rabisco, assim, eu me via completamente naquilo, porque eu tinha uma vida muito ativa, uma vida de mercado, eu tinha uma carreira profissional, e a minha vida estava muito mais voltada ao externo, então assim, eu estava muito mais preocupada com aquilo que eu tinha que resolver, com meta que eu tinha que atingir, com o resultado que eu tinha que entregar, com alta performance. Eu tinha um trabalho também que era de multiplicar conhecimento para outras pessoas, porque eu trabalhava nessa última empresa com treinamentos, então eu tinha que ter aquela facilidade de passar o conhecimento de uma forma bem especial, de uma forma que as pessoas conseguissem compreender, porque eram treinamentos técnicos, de ferramenta de tecnologia e tal, e eu nunca tive muita intimidade com isso, né? E aí eu trabalhava num esquema, eu trabalhava numa cidade grande, São Paulo, né? A base da empresa ficava em São Paulo, só que era uma vida muito dinâmica, porque eu trabalhava dando treinamentos, então eu viajava muito para outros estados, enfim, e levando esse conhecimento. E aí teve uma hora da minha vida que eu falei assim, na verdade a gente só vira a chave quando o copo transborda, né? Não foi um fato isolado que fez com que tudo isso mudasse. Eu sempre tive muita dificuldade de parar para fazer essa meditação passiva, que é a questão de você sentar, de você silenciar, serenar sua mente, se voltar para esse presente e começar esse trabalho de cuidado, né, de acolhimento com você mesmo. Desculpa, gente, espera só um pouquinho. Eu sempre tive muito essa dificuldade. E aí a gente só toma uma ação na vida quando você se sente incomodado. Enquanto você não é pressionado na parede, tá tudo muito bem, a gente vai levando a vida numa grande onda, né? E eu comecei a perceber que eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. Era cada dia tipo
poxa, consegui mais um, sabe? E aquilo já estava começando a me fadigar, eu estava entrando numa atmosfera que eu estava criando uma crise de ansiedade, eu estava à beira de uma depressão se já não tivesse nela. E assim, pessoas que já me acompanham aqui, já viram várias lives eu falando que eu tive um surto. Eu tive um surto, tava muito bem empregada e tal, mas eu tive um surto. Eu falei assim, gente, tudo isso está incongruente com aquilo que eu acredito, que eu quero viver, né? Com o que eu acho bacana. E eu também não sabia o que eu queria fazer da vida. E aí, nesses momentos de dor, quando eu voltava para minha casa, aí eu começava a me ver mexendo com cores, com tintas, e tudo isso me espelhando em inspirações que eu via em rede social, em Instagram, enfim. E aí eu comecei a fazer as mandalas. As mandalas, elas chegaram em mim. As primeiras que eu fiz foram mandalas tecidas com varetas. Aí depois eu descobri que aquilo ali não era legal para mim, porque eu já tive um problema com tendinite, e eu tenho uma tendência a forçar muito a mão, ter uma escrita pesada. Eu sou meio bruta assim, né? E aí eu comecei a sentir que aquilo estava me fazendo mal fisicamente, mas eu amava fazer. E era um momento que eu me trazia para esse presente. Era um momento que eu conseguia me desconectar de tudo que me incomodava, de tudo que me trazia dor, que me trazia algum tipo de angústia, e eu conseguia transmutar isso inconscientemente através da confecção das mandalas. E aí, por que eu falo inconscientemente? Porque nós, seres humanos, né, se a gente for parar para pensar na nossa esfera de consciência, a gente tem uma consciência muito pequena diante do todo. A nossa parte inconsciente é muito maior do que aquilo que a gente tem consciência, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer as mandalas e aquilo que me trazia dor, aquilo que me trazia angústia, ficavam para um segundo plano, para um terceiro plano, para um quarto plano, para um plano tão distante que eu me esquecia por completo daquilo e eu me trazia para esse presente. Eu me voltava para esse presente, mas esse presente em movimento. Esse presente com aquela construção bonita, dando formas, trazendo cores. E eu não sabia por que é que eu me sentia tão bem. Eu acho que a arte por si só, ela já traz um prazer para a pessoa que faz, independente de qual arte seja. Agora, quando a gente está falando de uma arte somada a uma arte milenar, a uma prática sagrada, a um elemento tão sagrado e uma ferramenta tão poderosa assim, aí as coisas começaram a se conectar de uma forma muito mágica. E aí eu comecei a me desenrolar com essa história de fazer mandalas, primeiro porque eu achava bonito, segundo porque as cores me atraíam, terceiro porque o movimento lúdico me trazia muito prazer, me voltava a uma questão de infância, eu trazia aquela questão daquela Comigo criança a aconteceu brincar. muito isso. Você Nossa, eu também, lembrei, Cintia? com- sim, eu comecei a lembrar, até eu falava para o Eduardo, eu falei, nossa, agora eu estou entendendo que quando a gente é criança, a gente fica fazendo aqueles movimentos repetitivos, né, de fazer círculozinho, bolinha, eu falei, né, tipo, eu me conectei muito com a minha criança, muito. É, e a gente traz ela à tona ali, sem medo de errar, sem medo de julgamento, É, sem medo de condenação, de retaliação, sem medo de nada disso. E aquilo começou a se tornar uma grande brincadeira para mim. E eu comecei a ver muito prazer naquilo. E aí houve um momento que eu tive um surto pleno e absoluto enquanto eu estava trabalhando, né? Enquanto eu estava nessa dinâmica de trabalho, da vida profissional e tal. E aí eu até falei na live da Angélica aqui, queridaça, que eu amo essa menina, que foi minha aluna, agora está montando o curso dela online também, de mandalas. E aí até na live dela eu falei que eu surtei num nível hard e eu fiquei tão mal que quando eu me percebi, eu estava na sala de espera de um psiquiatra, já à beira de um ataque de nervo. À beira não, eu já estava num ataque de nervo, totalmente transformada por aquele. E eu pensava assim, gente, eu estou assim, eu não sou assim, né? E era uma coisa que conflitava comigo o tempo todo. Eu ficava pensando assim, ele vai me dar remédios para tomar, mas eu sou contra isso. E
aquilo começou a mexer de uma forma tão, tão intensa comigo. E aí eu comecei a fazer um tratamento com medicamentos mesmo. Uhum. E eu não vou dizer que não foi bom, foi ótimo, mas eu não aceitava isso. Lá no meu interior eu falava, poxa vida, não é possível, gente. Eu sempre fui uma pessoa tão comunicativa, uma pessoa sempre tão coração, sempre de querer unir todo mundo. Na escola eu tinha uma característica muito forte, eu estava lembrando disso tomando banho, porque quando a gente toma banho a gente pensa, né? Lembra de várias coisas. Eu estava lembrando, tomando banho, que quando eu era criança, na escola, aonde eu estava tinha uma rodinha em volta, sabe? Sempre, porque eu sempre fui muito de brincar, de falar besteira e tal. E sempre aquela pessoa que era excluída, sabe? Aquela pessoa que sofria bullying, era nela que eu ia pegar para trazer junto. Então eu acabava incluindo essas pessoas no meio. Então isso é um pouco de mim. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer as mandalas, e aí eu comecei a perceber que com o ato de eu fazer mandalas, isso foi um complemento fundamental, crucial para que eu conseguisse me desprender desse processo de, de uso de medicamentos, enfim. Eu falei assim, poxa vida, eu estou fazendo a mandala, eu estou me trazendo para um senso de presença, eu estou me voltando para o aqui, o agora. Eu estou olhando para tanta coisa com ressignificação. Eu não estou mais me colocando num papel de vítima da vida. Eu estou assumindo responsabilidades e fazer tudo aquilo, para mim era prazeroso, porque a hora passa e você nem percebe, né? Quando você vê, você já tá super. Você vê os comentários aí, depois você me Eu tô fala. olhando. Tá. Porque eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Ou eu ando ou eu masco Não, pode chiclete, né? falar, eu tô olhando aqui. Se o pessoal quiser mandar pergunta para tirar dúvida, a gente aproveita. E aí eu comecei a perceber que tudo isso estava sendo tão mágico para mim, e em questão de poucos meses, assim, eu recebi a alta. E aí o cara, o terapeuta lá, o psiquiatra falou para mim, olha, eu acho que agora você pode continuar a sua trilha, acho que é bacana continuar fazendo uma terapia, né? Porque as Uhum. coisas elas andam juntas, mas eu acho que agora você já está em condições de seguir o seu caminho. E aí eu percebia que era com as mandalas que eu me sentia assim, porque era uma virada de chave muito grande. Tinha horas que eu estava num. Quando eu me conectava com as mandalas, ali com o processo de fazer mandalas, eu me desligava de tudo, né? Como eu já falei. E Uhum. aí, daí surgiu uma missão. Eu falei assim, não é possível que isso faça bem só para mim, né? Eu não, eu Uhum. acho que isso seria muito egoísta do mundo fazer com que isso fizesse bem só para mim. E aí eu comecei a fazer as mandalas e eu postava em redes sociais, eu tinha bastante pedido de mandalas para vender. E eu acho que foi o que eu precisei para eu me vestir daquela coragem que eu precisava. E eu falei assim, mundo corporativo, sou inteira gratidão, só que eu agradeço, mas eu não pertenço mais a esse movimento. E foi aí que eu me desliguei da vida profissional. E aí eu virei a chave num nível mesmo, porque eu saí de uma grande capital e vim morar aqui, onde a gente mora hoje. A Thaís também é de São Paulo, né? E Sim. aí eu vim para cá, para o interior. E daí de lá para cá surgiu a história de fazer o curso, mas a história de fazer o curso vem com uma grande missão por trás de tudo isso. O meu objetivo não é só ensinar as pessoas a fazerem mandalas. A minha intenção é promover uma mudança de vida para as pessoas, né? Trazer um novo propósito de vida. E isso de uma forma gostosa, uma forma de brincadeira. Então, eu acho que o fazer as mandalas, além de ser um processo lúdico, um processo que despressuriza, né, que tira toda a nossa atenção, é um processo de meditação ativa, sim, e muito meditação ativa, porque a gente está lá voltado para o presente, né? E aí eu comecei a perceber toda essa mudança acontecendo na minha vida de uma forma positiva. Lancei esse curso há 1 ano e 2 ou 3 meses atrás. O curso começou pequenininho, a gente começou acho que com 5 ou 6 alunas. Hoje na nossa base a gente já está com mais de 1.000 alunos já,
com o curso de mandalas. É um trabalho 100% online, a gente trabalha também, porque aqui eu entendia que o mercado de trabalho, ele sobrevive de comércio, né? E aí eu não conhecia nada, nunca trabalhei em comércio, eu falei assim, eu vou trocar 6 por meia dúzia, se eu tô saindo de um lugar, de um Uhum. modelo de vida que está incongruente com aquilo que eu acredito, não faria sentido eu só mudar de endereço e continuar vivendo a mesma coisa. E aí eu passei a viver a minha missão. E aí eu falo que foi completamente através da arte, através das mandalas. Desde então eu comecei a estudar mais, eu comecei a buscar mais, procurar muito mais entendimento, para que eu conseguisse realmente não só trazer essa mudança de vida para mim, quanto para todas as outras pessoas a quem eu consigo de alguma forma atingir. Nos nossos workshops, o último, gratuito, a gente teve mais de 20 mil inscritos. Ai, demais. Teve uma galera muito grande e, assim, eu fiquei muito grata porque o conteúdo que a gente dá como um conteúdo gratuito são conteúdos que tem em curso e que proporciona as pessoas a aprenderem a fazer essas mandalas, né? Então, independente delas fazerem o curso ou não, ali eu já dou uma chave. E aí o Ah, curso tem outras informações que aí elas podem aprender e direcionar o seu caminho como quer. Mas eu posso tranquilamente, Thaís, falar para você que existe um antes e depois de Silvia. eu Para quem acredito. me conhecesse há um tempo atrás aí, ia ver que É. não é. É bem diferente do que hoje eu sou. Eu sou inteiramente grata a esse processo aqui, que foi muito legal. Ô, Silvia, eu vi bastante gente colocando aí que já comprou aqueles livros de mandala para pintar. E aí teve algumas pessoas que até colocaram assim que tinha até preconceito, que achava besteira, né? E eu vou falar que assim, eu nunca achei besteira. Até porque eu sempre, quando eu era criança, eu gostava muito de pegar desenho pronto e pintar. Só que Uhum. quando eu comecei a ver esses livros de mandala, eu sou muito daquele tipo. Eu sou aquela pessoa que, não, eu prefiro fazer do que copiar, sabe? Do que. Tipo, eu gosto de fazer, né? O meu Sim. negócio é fazer. É que nem, por exemplo, comida. Eu gosto de cozinhar. Eu prefiro fazer a minha comida do que ir lá comprar pronto. Porque eu gosto de ter essa habilidade de criar, de fazer do meu jeito. E quando eu comecei a olhar para as mandalas, eu falava assim, gente, é muito lindo, mas será que eu consigo fazer a minha mandala? Será? Eu Será? ficava É a assim. Aí eu dúvida falava, que não quer não, calar. porque assim, eu não, o traço tem que ser certinho, aí a gente fica olhando muito pro perfeccionismo, né? E aí eu sempre me recusava a comprar um livro de mandala ou desenhar um livro de mandala. Aí quando eu falei assim, não, eu vou desenhar, eu vou fazer o meu livro, eu vou fazer a minha mandala, eu preciso viver, experienciar isso. E aí eu comecei a fazer mandalas do meu jeito. E aí eu percebi que conforme eu fui fazendo cada vez mais, elas foram mudando. E elas vão melhorando, vão ficando mais com mais detalhes, elas vão ficando mais perfeitas, vamos dizer. Porque ela perfeita, perfeita, a gente nunca acha que tá. Mas elas vão tendo uma cara, né? Uma modificação. Então, assim, eu queria que você falasse para essas pessoas, por exemplo, que nunca fizeram nenhum desenho, que elas só podem fazer mandala sim, né? Não ficar presa a um formato. Ah, sim. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, deixa eu copiar. No começo eu olhava várias. Olhava, porque eu falava assim, como que eu vou fazer? Então eu olhava para pegar referência. Depois eu falei, cara, eu não quero mais olhar, eu quero que ela venha de dentro. Porque eu acho que a inspiração, a conexão com a mandala é você colocar o seu elemento, né? Não você pegar uma coisa copiada. Assim, todo início foi muito legal isso que você colocou, porque isso acontece com todo mundo que está começando, e inclusive com pessoas que deixam de praticar, que isso acontece muito, e depois volta depois de um tempo e perde a mão. Isso é Uhum. comum. É assim, para a gente ter uma evolução, é o que eu costumo falar para as minhas alunas, é a prática e a consistência. As duas coisas andam juntas, né? Uhum. E a gente ativa esse lado inconsciente e a gente consegue externalizar e imprimir isso através de formas, né? Inicialmente, é muito comum a gente olhar outras imagens como referência. E eu não cobro isso de ninguém.
das pessoas fazerem. Existem várias formas de fazer mandalas. Existe a forma de fazer a mandala desenhada, a mandala tecida, a mandala com elementos naturais, né? Tem gente que faz com flores, com sementes, com materiais recicláveis. Eu uso uma técnica que é chamada técnica de pontilhismo. Eu não sei se dá para ver aqui. Poxa, não tem nenhuma Tem perto. alguma Frank, perto? traz uma mandala aqui para mim, por favor. Aquela ali, ó, por favor. Eu tenho só que tá na minha. É que tá longe, eu vou pegar aqui, ó. Essa mandalinha aqui, eu fiz essa mandala num workshop gratuito. Eu ensinei as pessoas a fazerem essa mandalinha aqui num workshop gratuito desses que eu faço. Então, o que que acontece? Existem várias formas de criar. Só que quanto mais a gente se cobra, mais travado a gente fica. Então, inicialmente, é muito comum a gente buscar outras referências, né? Então, a gente vê um formato de uma mandala aqui, tenta aplicar naquilo que você está fazendo, aí vai lá ver um movimento diferente de outro e vai fazendo essa composição do todo. Existem alguns elementos, inclusive, que ajudam, que é, por exemplo, o uso de stencil, que é aquele acetato plástico que faz a projeção do desenho, como se você contornasse aquele desenho. É um acetato, uma folha de plástico vazada, já com um desenho pré-definido, e você aplica na mandala, assim, contorna, e aí você tem... Você pode pontilhar, você pode pintar, você pode criar como você quiser. Aquilo é uma direção. Inicialmente é muito comum que a gente faça isso, mas depois, quando você começa a praticar, quando você começa a tornar esse processo um processo repetitivo e prazeroso para você, é muito comum que você vá começando a se desprender desses elementos. O que eu não acho errado, muito pelo contrário, eu incentivo demais quem tem a necessidade de fazer com stencil no começo. Porque tem pessoas que são muito racionais, né? Então, a pessoa que é muito racional, às vezes ela precisa de uma direção. Tem pessoas que têm um outro perfil, que é um perfil mais livre, assim como você, que sentiu a necessidade de colocar ali naquela mandala aquilo que vinha de dentro. Mas é um processo de repetição. E quando a gente repete, quando a gente vai tornando esse processo um processo repetitivo, automaticamente você vai se desprendendo daqueles apoios que você tem para dar asa para essa criação. E Isso você vai tanto aprimorando também, né? vai aprimorando. Você vai adicionando técnicas, né? Tem pessoas que têm habilidade de fazer a mandala desenhada, assim como você. Inclusive, olha só que coincidência, acho que ela não está aqui, mas nós conhecemos a Tati Alencar, que a Tati também tem um curso de mandalas desenhadas, né? Você conheceu Aliás, a... sim, aliás, foi ela que me ajudou muito nesse período da pandemia aí, porque ela fez uma sequência de meditações e desenhos de mandala durante 7 dias, se conectando, trabalhando, não sei se você chegou a ver esse trabalho que ela fez, trabalhando a energia do chakra, alinhamento do chakra, e aí eu usei aromaterapia e cristais. E eu tive muito sonho, eu me conectei com a minha energia criativa, eu comecei a criar outros projetos. Assim, Olha que legal. em uma semana eu falo que eu tive uma reviravolta do processo que eu estava passando de estar ali paralisada, porque a quarentena chegou, o coronavírus chegou e não me deixa trabalhar, para quem eu tô hoje, sabe? E foi assim, muito rápido. Foi coisa de 3 dias eu já estava criando outras coisas e produzindo e criando várias coisas. E fora que eu acho que a nossa mente, né, a nossa visão, ela se amplia. A gente consegue sair de um quadrado limitado, onde a gente só enxerga aquelas possibilidades dentro do nosso racional, e é como se você saísse desse tabuleiro e enxergasse o jogo de cima. Você com a possibilidade de movimentar essas pecinhas, né? E a Tati, hoje, ela tem uma aula bônus no meu curso, eu tenho aula bônus no curso dela também. No Muito final, esse legal. mundo acaba se afinando, né? As pessoas começam a se conectar de uma forma muito mágica. Mas para quem nunca fez mandalas, eu convido vocês a fazerem. Vai ter julgamento pessoal, porque nós somos muito autocríticos, né? A gente tem aquela mania de querer buscar a perfeição. Mas, gente, aí eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, todo processo que é criativo, que é manual, que é artístico, ele não é perfeito.
E eu acho que Uhum. todas as imperfeições, ela tem que se incorporar nesse todo. Se a gente errou, faz daquele erro, de repente, se tornar um efeito diferente, e aquilo vai incorporando, porque eu falo, as mandalas, elas têm vida própria. Elas têm Uhum. personalidade, e elas nascem como elas têm que nascer, né? E ela é Uhum. uma representação daquilo que fala da gente aqui do interior. Ela fala com E a gente, né? ela fala, e a mandala, não só mandala de pontilismo, como outros tipos de mandala também, aí já é uma opinião pessoal, pode ser que alguém não concorde com isso, mas eu acho que a mandala é um elemento que a gente precisa contemplar à distância. Se você for olhar para a parte técnica, nunca vai estar bom. E aí aquele senso de ansiedade vai só somar. É. Então, assim, trabalhe com ela em prol da sua saúde, da sua questão Uhum. emocional, em prol da sua ansiedade, né? Não, não, É. não fortalecendo a ansiedade e sim diminuindo. Olhe para ela com carinho, com amor, afinal de contas é você que está colocando aquilo ali, é a sua energia que está fluindo. Então eu acho que a gente tem que olhar isso e faz com que a gente olhe para a vida com esse respeito maior, né? Olhar para a gente sem se cobrar tanto, porque a gente pode errar, não tem problema nenhum, É. né? A Rosa Mandalas, ela perguntou de que maneira as mandalas te ajudam a conectar com você ou com a pessoa para quem você faz. Olha, Eu acho que é hoje exatamente isso que está falando. Opa, peraí. Pode falar. foi uma Não, afirmação ela, dela, é isso. não, ela perguntou de que maneira que as mandalas te ajudam a conectar com você ou com a outra pessoa para quem você faz. Eu acho que, ó, falando primeiro comigo, é o ato dela me trazer para esse senso de presença, para o aqui e agora. Quando a gente está fazendo uma mandala, a gente se volta para uma meditação ativa. Então, quando a gente Uhum. se volta para esse senso de presença, sem olhar para o passado ou sem ficar com aquela ansiedade para o futuro, a gente consegue se voltar para o agora e aí a gente consegue se conectar com uma força maior, se respeitar e entender que esse processo é um processo construtivo. Então, ali naquele momento, por exemplo, se eu estou querendo trabalhar alguma questão pessoal, eu quero trabalhar uma questão mais voltada a uma prosperidade, a uma cura, ao amor, à empatia. Tudo aquilo eu penso, por que é que eu estou sentindo isso agora e o que é que eu quero transmutar para essa mandala? Por que é que eu quero trabalhar isso? E assim, os pensamentos eles começam a se fazer presente de uma forma involuntária e a gente consegue organizar isso. Agora, quando se fala de fazer uma mandala para alguém, primeiro a gente busca entender qual que é a intenção da pessoa com essa mandala. Se ela quer a mandala como um objeto decorativo, né? De repente ela quer para compor um espaço onde ela tem e que, como um pré-requisito dela, as cores dessa mandala tem que se harmonizar com o todo. Então aí a gente tem que respeitar a vontade da pessoa. Agora, quando ela fala assim, eu quero uma mandala pessoal e eu gostaria de trabalhar um ponto XPTO da minha vida, na hora que a gente vai fazer a mandala, existe sim uma meditação, um pedido de licença para a gente fazer esse trabalho, se conectar, se integrar com esse todo, ficar íntimo daqueles das suas ferramentas de trabalho e pedir essa inspiração. Aí eu começo a imaginar essa pessoa numa condição a qual ela gostaria de estar. E ali eu começo a empregar mentalmente e de coração todas as intenções positivas para a melhora da pessoa naquela situação. E o que é muito interessante falar também é que a mandala ela é cíclica, né? Ela representa ciclos da nossa vida. E a mandala ela é um círculo que está em um É isso que eu ia constante falar. movimento. Ela é Uhum. circular, ela tem um constante movimento. Então, às vezes, se a pessoa fala assim, eu gostaria de fazer uma mandala voltada à saúde, ou sei lá, voltada para uma questão profissional. Às vezes, quando a gente faz uma mandala intencionada para uma coisa, pode ser que aquilo seja movimentado de uma forma positiva, só que sofra um reflexo em todas as outras áreas da vida. Porque a mandala, ela promove esse giro, né? Só que é um giro de uma forma equilibrada. Então, às vezes, as pessoas podem pensar assim: poxa, eu mexi numa coisa, mas desordenou outra. A mandala é cíclica, né? É uma representação dos nossos ciclos.
Então, é fazer sempre isso de uma forma muito responsável e cuidadosa, seja para você ou É, seja para alguém. sim. A Aline, ela tá perguntando por onde se começa a mandala, né? Que ela falou que ela não sabe nada sobre mandala. A gente tem que lembrar aqui que a mandala, ela é um círculo. E que a gente sempre começa do centro. Por isso que a gente fala que traz conexão interior pra gente, né? Porque é do nosso eu para fora. Quer explicar um pouquinho mais Exatamente. para começar a falar É, sobre como começar a fazer a mandala? tecnicamente, eu sempre recomendo que as pessoas comecem pelo centro. Pelo centro, não só por estar falando do nosso eu, então, não só por estar falando do nosso lado crístico, é o nosso lado intocável, é aquele lado mais preservado, mais puro e mais nobre seu, da sua essência. Agora, falando da parte técnica, como eu trabalho muito com tintas, tintas assim, quando a gente vai construir uma mandala, se eu começar uma mandala da parte das periferias para o centro, eu perco a referência de espaço, né? De espaço, de formas, porque eu entendo que ela começa do centro e ela se expande, né? E aí, se a gente começa de fora para dentro, pode acontecer de você passar a mão por cima da tinta e aí você perder a sua peça ou ter um trabalho muito grande de correção. Então, a recomendação é sempre começar do centro para as bordas. E aí existe uma questão muito, muito legal, que é um grande pânico para a grande maioria das pessoas, que não sei se já aconteceu com você, Thaís, de estar fazendo uma mandala e aí bater aquele famoso bloqueio criativo, né? Tem uma hora que a gente não sabe para onde a gente vai e fica com aquela ansiedade de terminar a mandala e tal. Se isso Uhum. acontecer com vocês, gente, aí é uma recomendação pessoal, para e volta no momento certo. Às vezes o tempo que vocês precisam pode ser 5 minutos, 10 minutos, um dia, 2 dias, não importa. O importante é vocês respeitarem, porque a gente também tem o nosso limite. E saber respeitar esse limite é muito importante. Porque terminar uma mandala a qualquer nota, isso não vai ter a mesma energia, a mesma carga emocional que você gostaria que tivesse. Primeiro, porque visualmente não vai te agradar. E segundo, que você não vai conseguir intencionar ali o seu melhor, né? Então, por isso eu falo, bater o bloqueio criativo não tem problema. Ninguém tá falando que é certo ou que tá falando que é errado. É. Dê o seu tempo, porque você precisa desse tempo. Assim como fazer uma mandala em sequência da outra, também não é tão bacana. A gente precisa ter uma trégua para você maturar tudo aquilo que você movimentou internamente para você conseguir seguir com outro trabalho com excelência, né? É. Tem algumas pessoas que perguntaram como, se fosse começar a desenhar, que materiais que ela poderia usar. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer a primeira mandala que eu fiz com feltro. Olha que curioso. Sabe aqueles feltro? Aqueles, De tecido? de tecido? Que tem gente que faz Sei, uns bonequinhos, desenho. Foi a primeira mandala que eu fiz na vida, foi com com feltro. Que feltro. eu gosto muito de costurar, eu sempre gostei de bordar. E aí eu lembro que eu comecei a cortar várias formas geométricas e costurando. Só que dá um trabalho, é um negócio assim, igual você falou, eu não começava e terminava, levava dias para construir. E aí depois eu comecei a falar, não, eu quero fazer com papel, porque eu achava que eu não era capaz de desenhar uma mandala. Então eu comecei com lápis de cor mesmo, gente, né? Um lápis borracha, como chama? Compasso, uma Compasso? régua. Pelo menos para eu, quando eu não tinha compasso, eu pegava tipo prato e fazia um círculo só Ou para eu um saber copo? um copo. Eu ia pegando coisas que eu tinha na minha casa. E aí depois eu passei a usar canetinha. Esses dias eu tentei usar guache, eu acho mais difícil, assim, mas eu consegui fazer alguns desenhos. E assim, eu vou experimentando o que eu sinto. Que nem a Silvia trabalha com a tinta, a sua tinta é tinta acrílica, né, Silvia? Tinta acrílica ou tinta PVA? Mas, gente, dá Uhum. para criar mandala com aquilo que o coração chamar. O Eu coração tenho um grupo chamar. fechado de alunas no Facebook que, aqui, pena, não tem a foto aqui,
Mas a menina, ela criou uma mandala, gente. Eu chorei quando eu vi. Bom, para eu chorar não é difícil, quem me conhece sabe, mas assim, a menina fez uma mandala que tinha folhas que ela pegou no chão, folhas verdes assim, flores, sabe, que caem de árvore, Sim. e ela fez uma composição com pinhão. A gente está em época de festa Uhum. junina, né? O pinhão é muito comum. Ela Uhum. fez uma mandala, gente, tão linda, tão orgânica, tão que dava para conectar de um jeito que eu acho que eu fiquei, sem brincadeira, eu devo ter ficado uns 15 minutos olhando para essa mandala. Eu parava, tomava distância, voltava. Frank veio até que É. falou assim, filha, tá tudo bem? Só estou olhando o trabalho de aluna, mas é assim mesmo. Então, assim, existem várias formas de criar. Existe a forma com feltro, como você fazia, com material reciclável. Existe a parte aqueles que querem só colorir. Sim. Existem pessoas que fazem como a Tati faz, que é a mandala desenhada mesmo, com caneta. Existem canetas especiais, mas, gente, quem quer dá um jeito, faz de qualquer Dá um jeito. jeito. É, É. eu comecei a fazendo esse tipo de mandala com material completamente alternativo. A gente usa boleadores que são ou pintabolinhas, coisas assim, ou ferramentas como essas para pontilhar, ou esféricos assim para fazer os pontinhos. Eu não tinha nada disso, eu usava ponta de lápis, eu usava verso de lápis, de caneta, de tudo que dava. Eu não tinha Uhum. tinta, eu usava esmalte. E, sabe, aquele processo foi me envolvendo de um jeito que quando eu vi eu estava totalmente embriagada por aquilo e no final isso acabou virando o meu novo modelo de vida, minha forma de viver, de sobreviver e de propagar essa mensagem para quem eu acho que precisa, né? E que É. queira se conectar com isso também. Sim. É, eu falo que é uma brincadeira, né? Você começa brincando e descobre o que pode acontecer. Que nem eu tenho uma aqui que ela é pintada num vidro. Então ela é um vitral, né? Então tem vários tipos Sim, mesmo. É, teve uma atividade que eu fiz na minha aula de arte terapia que a gente fez com argila e com sementes. Ficou super olha que legal. incrível. Com Não, é vários tipos de demais. sementes. E aí você brinca com cores, com texturas, né? É bem legal. Gente, uma vez eu fui lá em São Paulo, não sei se tem, deve ter bastante gente de São Paulo aqui. Tem uma cidadezinha que é uma cidade que faz exposição muito de trabalhos artísticos, que é em Budas Artes. Então, lá em Uhum. Budas Artes tem até uma menina linda chamada Clara Luz, que ela faz exposição de mandalas e as mandalas dela são pintadas, ela é maravilhosa. E aí, andando pela feirinha, eu vi um outro rapaz que faz mandalas com tudo que é reciclável. E ele fez uma mandala que tinha vários botões, sabe? Botões de aviamento mesmo, coisa que, perdeu um botão de uma blusa, ou então vai jogar uma blusa, né, vai desfazer de uma peça e vai, sei lá. Ele usou aquilo, ele fez toda de botão, tinha dedal nela colado, tinha espelhinho. Gente, tinha tudo aquilo que a gente fala que Não serve gente, para eu nada. vou usar um termo aqui, mas não serve para nada, é tralha, coisa que a gente vai jogar fora. Ele transformou aquilo num trabalho tão maravilhoso que conectava qualquer um que visse, né? E que trazia aquele senso de paz, de alívio. Então, eu acho que quem quiser criar mandala, entenda qual que é a sua melhor versão, mas faça porque eu acho que todo mundo merece essa experiência na vida. É. É, Silvia, eu vou ler algumas perguntas aqui, né? Tem a Regina, ela falou que ela quer saber como saber das cores em relação à saúde, sucesso profissional, equilíbrio com a ansiedade. Eu não tenho muito conhecimento de cores, então eu não sei. Na verdade, existem algumas cores que trazem algumas representações, né? Por Sim. exemplo, quando falam de um poder pessoal, ou então trazer, por exemplo, quando uma pessoa quer fazer uma prova, quer participar de algum concurso ou alguma coisa assim, dizem que o amarelo é uma cor que fortalece, porque traz uma segurança maior, um senso de concentração maior. Eu E aí, relaciono mais com a questão dos chakras, nesse caso, né? sim, Que é o desculpa, falhou. O que que você Não, falou? é que a questão das cores eu consigo relacionar mais em relação aos chakras, que nem no caso do amarelo, que é poder pessoal.
E existe também, existe um vínculo com tudo isso. Então, assim, existe a questão da cromoterapia, é que, assim, fica um pouco delicado eu falar de significados de cores aqui, porque dependendo do tipo de segmento, por exemplo, na cromoterapia, uma cor ela pode dizer alguma coisa, no marketing ela pode dizer uma outra coisa, ter um outro sentido, né? Dentro do curso eu falo sucintamente, não é nada muito profundo, sobre o significado de algumas cores. Por exemplo, falar do verde, geralmente ele remete a uma cura, a um tipo de cura pessoal, a vibração dessas cores, como que ela pode repercutir na nossa vida. O azul, que pode trazer uma serenidade, pode trazer uma calma, o poder de verbalizar as coisas, aquela facilidade da gente conseguir externalizar alguns sentimentos também, vem a questão do azul. A questão do lilás, do roxo, né, uma questão que está te trazendo para um senso mais espiritual, é como se fosse o topo dessa pirâmide, né, é uma conexão com o invisível. Então, existe todas essas questões aí que nem dá para abordar tudo isso aqui. Tem alguém perguntando sobre o workshop previsto e como é o curso. O workshop só no segundo semestre, a gente está passando por uma reformulação desse curso agora, e assim, vai ter no segundo semestre, e se alguém tiver interesse, é só seguir o perfil da Raiz e Flor Mandalas, que quando começar a abrir as inscrições, a gente vai fazer que nem a Thaís está fazendo, vai disponibilizar um link e divulgar na página, aí quem tiver interesse, se inscreve que a gente vai começando a disparar os e-mails e os informativos, tá bom? Legal. Ó, tem Tem várias mais pessoas alguma falando coisa? que. Deixa eu ver, tem aqui a Mandalas Marrogani, que ela falou que começou também a desenhar em papel e depois ela partiu para o pontilhismo, depois que ela fez esse workshop. Tem bastante aluna sua aqui falando que hoje se conectou bastante com o pontilhismo. A Porque Rosa assim, falou, a Rosa falou pode que falar. faz com lã e palitos também, que é aquela técnica que você falou que você começou a fazer no começo. Tem aula no Ah, curso também, de uma aula bônus. sim, outra coisa, outro dia alguém me perguntou a respeito de, por exemplo, você falou que quando você começou a fazer de palito, você sentiu dificuldade, você teve que parar porque você começou a sentir dores nas articulações, na mão, no movimento. E como eu falei, eu estava conversando com alguém e falei da questão da mandala como um trabalho, além de ser artístico, mas também terapêutico, que isso te traz conexão. E aí a pessoa falou, tá, mas e se a pessoa tem alguma limitação física? Então eu falei assim, bom, ela falou assim, dá para abordar isso no tema? Eu falei, eu vou conversar com a Silvia. Como você trouxe isso, é assim, como a gente acabou de falar, existem várias técnicas. A do pontilhismo mesmo, eu acho que ela deve ajudar muito, porque você não precisa fazer tanta manobra com a mão, né? Tipo, eu acho que é mais focada, não Assim, é? eu acho que a pessoa ela tem que se entender em qual que é a forma como ela se identifica mais. Eu sou uma pessoa que eu não sei desenhar. Se for pedir para eu desenhar um bonequinho, vai desenhar aqueles bonequinhos de palito, sabe? Que é os risquinhos assim. Eu não sei desenhar. Então, quando eu comecei a fazer as mandalas, eu tentei de várias formas, e aí eu me identifiquei com o pontilhismo, porque para mim o pontilhismo era mais fácil de trazer formas, né? Eu só estava ali aplicando pontos, e aí eu fazia em movimentos diferentes. Mas eu vou falar para vocês que eu tenho alunas idosas já, eu tenho alunas com mais de 80 anos, e que fazem essa prática. Então, eu entendo que cada um tem que perceber aquilo que é melhor para ela, né? A forma como ela se identifica mais. Existem pessoas que têm problemas de mobilidade, têm problemas de repente, se, sei lá, por alguma razão não tem braço, não tem mão, alguma coisa assim, ela acaba se desenvolvendo de outras formas, como eu já vi pessoas que utilizam dos pés para escrever, enfim, ela vai entender aquilo que é melhor para ela. E às vezes se ela fala assim, olha, eu não tenho como fazer de nenhuma dessas formas, eu estou inteira imobilizada, vamos supor. Usa a mandala como um elemento de meditação, contempla. O ato de você contemplar, você também ativa uma meditação. Você também consegue entrar nesse processo de conexão.
E isso não vai acontecer na primeira vez, viu, gente? Isso é um fato. Uhum. É, Não, não como eu vai. falo, até para meditar, né, Thaís? Aí você Sim. pode E falar mais do que prática, eu. né? Quanto tempo você demorou para entrar com facilidade nesse processo de se recolher e entrar num processo meditativo? Eu acredito que não foi na primeira vez, né? Você teve Não. que praticar algumas E vezes. sabe, e assim, um comentário que eu vi várias pessoas falando que desenha mandala e olha e não aceita. Acha que a mandala ficou feia, aí quer jogar fora, não consegue nem olhar para a mandala. No começo, as minhas eram assim. Eu fazia e eu falava, nossa, isso aqui tá parecendo desenho de criança, né? E aí Mas eu é o falava, nosso tá, senso crítico, né? crítico, você começa a se julgar, mas aí eu falo, não, tá tudo bem. E aí esses dias eu comecei a fazer mandala com canetinha. Aí o Eduardo olhou pra mim e falou: Nossa, está melhorando, você tá tipo, tá cada vez melhor. Eu falei: Ah, que bom, eu tô treinando, né? Não tá perfeito ainda. Se eu ficar comparando, se eu entrar nesse lugar de comparar, de julgar o meu trabalho com o do outro, eu nunca vou achar que o meu tá bom. Mas assim, quando eu começo a olhar pro meu, das minhas primeiras mandalas, para as mandalas que eu tô fazendo agora, aí eu falo: Nossa, como eu me superei. Então eu vejo que cada dia eu tô me superando. E eu tô fazendo Mas isso um, pra mim, né? Não tô exato. Mas um fazendo grande isso de uma sabotador, forma. o grande sabotador de quem está fazendo isso ou qualquer outra coisa é olhar para quem está acima e tentar ser aquela pessoa num começo. Não dá. É, Uma que você não vai ser aquela pessoa, você vai ter a sua característica, né? A sua lógico. forma de criar, como você vai se sentir íntimo e de qual processo você vai se sentir íntimo. E segundo, que se você for olhar para aquela pessoa que já está praticando há muito tempo, vai ser frustrante, né? Você olhar. Então, assim, é olhar com respeito para aquilo que você faz, acolher aquilo que você faz, saber que os erros fazem parte até para quem faz isso há muito tempo e aprender a incorporar tudo isso, porque na vida a gente não anda em linha reta, né? Existem os percalços e a gente é obrigado a circular eles. Então, é receber isso com amor, com carinho e entender que cada pessoa tem seu time, tem a sua forma de se desenvolver. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade em exatas. Então, às vezes, quando eu via uma pessoa fazendo uma conta de cabeça ou aquela coisa muito rápida, eu falava, uau, queria ser que nem você. Enquanto isso, eu estava lá fazendo a conta na mão. Como que eu posso me cobrar ser igual àquela pessoa se aquilo é dela, né? Então, assim, nada impede da gente se desenvolver para chegar próximo ou para ter a sua marca pessoal. Mas entrar nessa esfera da comparação é um autossabotador e que vai deixar você travado e estagnado. Então, só olha para isso com mais carinho. Até porque nós somos Oh, únicos e diferentes, né? Imagina se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser chato. ia ser um pouco chato. Olha só, vou fazer um comentário aqui. Pode Rose falar. Brences, ela fala Ah, uma coisa legal. Quebrei os dois pulsos, tenho pinos e a costura me incomodava, mas a prática do pontilismo, opa, perdi, não interfere em nada, até me ajudou a desinchar. Olha só, gente, são testemunhos que eu acabo, gratidão, viu, Rose, mas que eu acabo recebendo depois e que a gente vai saber que para cada pessoa isso tem uma repercussão diferente, né? O importante é vocês encontrarem a sua forma de se integrar com esse todo, de aceitar esse processo, de aceitar essa brincadeira, porque no começo é uma grande brincadeira e se vale como dica, deixa a comparação para um outro momento tão longe ao ponto de vocês não encontrarem com eles, porque senão vocês não vão conseguir criar. ô, Silvia, Tem eu mais não alguma coisa? tô controlando o horário. Você que tá com o seu cronômetro aí. Você vai avisando, Acho que tá? Pra não vai dar. cair. Ah, não, ó, aqui no Note vai dar 1 hora agora. Só que ainda não Sim, acusou aqui para mim os minutos, os 20 segundos finais. Mas como tá, o meu legal. Instagram tá com problema, se isso acontecer, pode ser que a gente caia a qualquer momento. E aí eu já Uhum. agradeço ao convite, achei muito incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui e gostaria de falar com vocês nos bastidores, tá? No, Ah, eu também quero, em porque off. a gente tá construindo algumas coisas novas. Eu acho que dá pra gente somar nosso trabalho. Quem sabe a gente abre outra live qualquer hora também, porque eu acho que tem muita gente com dúvida, querendo saber mais, né, do processo Agora da sim, mandala. 27, Apareceu? 28. Então, eu vou Tá agradecer todo aparecendo. mundo.
Agradeço você também e convido todo mundo a entrar lá na nossa página para participar do workshop com a gente, que vai ser quarta-feira. É só se É inscrever isso lá aí, no link. gente. É isso aí, gente. Fala o nome? Deu branco? O Espaço, Espaço underline, Plenamente plenamente. e o workshop